Olá, alunos do segundo ano, Colégio Militar de Salvador. Vamos a mais uma videoaula, né? Professor Cláudio, e vamos dar início ao nosso segundo, melhor dizendo, trimestre, falando de probabilidade. Bem, para a gente definir o que é probabilidade, entender bem, nós temos que primeiro saber alguns conceitos ligados à probabilidade. Então, teremos que saber o que é experimento aleatório, espaço amostral e evento, ok? A probabilidade é sempre de um evento, e um evento ele é sempre um subconjunto do espaço amostral. Porém, o espaço amostral só existe se houver um experimento, e um experimento aleatório. Bem, para definirmos o que é um experimento aleatório, vamos falar também de experimento determinístico. O que é um experimento determinístico? Um experimento determinístico é aquele que, em se repetindo várias vezes, o resultado dele é sempre o mesmo. Ele é determinado. Já o experimento aleatório, a sua repetição várias vezes não garante que o resultado seja sempre o mesmo. No máximo, um conjunto limitado de possibilidades, né, de possíveis resultados. Com isso, né, gera um novo campo de estudo, né, que o primeiro conceito que a gente pode tomar a partir de um experimento aleatório, que é o experimento no qual nós estudamos em probabilidade, é justamente o conceito de espaço amostral. Então, o que é um espaço amostral de um experimento aleatório? O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados que pode ocorrer em um experimento aleatório. Nós usamos como notação, é usual, né, a notação do ômega como uma representação do espaço amostral. Então vejamos aqui um exemplo, né? O experimento de lançar uma moeda, né, para o alto e verificar qual é a face virada para cima quando ela cai, né? O lançamento de uma moeda, ele é, via de regra, um experimento aleatório. Por que é um experimento aleatório? Porque ao se jogar a moeda, desde que não haja um controle sobre o experimento, né, e é difícil de se fazer um controle, né? O que é que eu estou dizendo como controle? Alguém que controla a força com que a moeda é lançada, vai poder saber a altura na qual ela atinge, a quantidade de giros que ela dá na subida, que é o mesmo da descida, a altura em que ela pega. Então, é um experimento que é muito difícil de se fazer o controle sobre todas essas variáveis. Então, ele é um experimento clássico, tido como aleatório. Você não sabe o resultado da moeda voltada para cima. No máximo é o espaço amostral, ou seja, há duas possibilidades, porque a moeda tem duas faces, né, de ocorrer, né, ou cara ou coroa, certo? Então, nesse experimento, o espaço amostral tem a quantidade de dois elementos, né? Lembrando que a notação de espaço amostral é o ômega, então se eu quero representar a quantidade de elementos deste espaço amostral associado a esse experimento, eu posso usar n de ômega como uma representação do número de elementos desse espaço amostral, ou o jogo da velha ômega, ok? O segundo exemplo, também de um experimento aleatório, clássico, é o lançamento de um dado de 6 faces, né? Então lança-se um dado de 6 faces e observa a face voltada para cima. Então pode acontecer de ocorrer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Portanto, neste espaço amostral, a quantidade de elementos, a jogo da velha ômega ou n de ômega, é 6. Bem, o conceito que vem a seguir é o de evento, certo? Uma vez que o experimento é aleatório,
ou seja, nós não conseguimos previamente determinar o seu resultado, no máximo a quantidade de possíveis resultados, né, os possíveis resultados que podem ocorrer, né, nós temos que definir o que é vencer evento. Evento é todos os possíveis subconjuntos que o espaço amostral associado a um experimento pode ter. Então, no exemplo do lançamento de uma moeda, né, que tem como espaço amostral C e K, ou seja, cara ou coroa, um evento é o evento de ocorrer K, ocorrer coroa, ok? Aqui a gente está usando C para cara e K para coroa, né? A notação que eu não falei aqui, a notação de um evento, ele é sempre feita com a letra maiúscula. Então, é comum a gente usar para representar um evento, né, uma letra maiúscula A, B, C, D, E, F e por aí adiante. Um outro exemplo de evento é ocorrer no lançamento de um dado de 6 faces, ocorrer número par. Então, dentro daquele espaço amostral lá de 1, 2, 3, 4, 5, 6, os números pares são 2, 4 e 6. Então, a quantidade de elementos, um N de A, onde o A é este evento, é 3. Bem, já sabemos o que é um experimento aleatório, o que é um espaço amostral, o que é um evento. Já estamos aptos a definir o que vem a ser probabilidade, né? Probabilidade, na verdade, ela é uma razão, né, fruto de uma tendência. Quando um experimento ele é repetido muitas vezes e esse evento ele é equiprovável, o que vem a ser um evento equiprovável? É aquele que não tem vícios e que, portanto, todos os elementos, todos os eventos elementares, né, os conjuntos, que são na verdade os conjuntos unitários que compõem o espaço amostral, o espaço amostral nada mais é do que um conjunto universo, ok? Então todos os eventos elementares, que não deixam de ser todos os conjuntos unitários do espaço amostral, eles têm a mesma probabilidade de ocorrer, certo? Então, nós vamos nos ater aqui a experimentos, né, equiprováveis, ok? Então, o espaço amostral é equiprovável, o que quer dizer que cada evento elementar, cada conjunto unitário que compõe o espaço amostral tem a mesma chance de ocorrer. Então, se nós repetirmos um determinado experimento uma quantidade muito grande de vezes, por exemplo, lançamento de um dado de 6 faces, nós repetimos esse experimento muitas vezes, digamos 6.000 vezes. O que nós esperamos que ocorra neste experimento como resultado? Que cada uma das faces tenha uma frequência de ocorrência próximo a 1.000, ok? E, portanto, isso nos encoraja aqui a fazer a seguinte definição, de que a probabilidade de um evento A ocorrer é a razão entre o número de casos favoráveis a ocorrer o evento A sobre o número de casos possíveis, né? O número de casos possíveis, na verdade, é o número do espaço amostral, né? E o número de casos favoráveis de ocorrer um evento A é a quantidade de elementos, né? A quantidade de eventos elementares que compõem o evento A, certo? Então, essa definição, né, onde a notação P de A representa, neste contexto aqui, probabilidade A. Então, como é que eu leio isso? Probabilidade A é igual à razão, né, a divisão entre o número de casos favoráveis à ocorrência do evento A sobre todo o número de elementos que compõem o espaço amostral, né? Sendo esse espaço amostral, obviamente, finito,
né, ele é equiprovável, ou seja, cada evento elementar, ou seja, subconjunto unitário, tem a igual possibilidade de ocorrência. Bem, definido aí, vamos na sequência falar das consequências da definição, certo? E aí a gente vai ver, começar a ver as ligações que a probabilidade tem com os assuntos que nós vimos. Veja, nós falamos aqui de espaço amostral. E espaço amostral nada mais é do que um conjunto máximo. Quem é o conjunto máximo na teoria de conjunto? Conjunto universo. Então, quando eu falo em espaço amostral, eu penso logo na associação com teoria de conjuntos com conjunto universo. Quando a gente fala de evento, a gente está falando de conjuntos que estão contidos no espaço amostral, ok? No nosso universo. E, portanto, a teoria de conjuntos, ela é levada aqui, ela é considerada aqui. Assim, também a análise combinatória, porque em alguns casos nós vamos trabalhar com conjuntos com uma quantidade muito grande de elementos, em que a gente muitas vezes vai ter que fazer uma combinação de elementos que compõem aquele conjunto, aquele evento, certo? Então, nós vamos começar a ver aqui, nas consequências da definição e nos exercícios, nos exemplos, né? Primeiramente nos exemplos, depois nos exercícios, as ligações que a probabilidade tem tanto com a análise combinatória quanto com a teoria de conjuntos. Então, vamos ver consequências dessa definição de probabilidade, né? A primeira consequência, e que é para todo evento A, ou todo conjunto A, eu posso levar também nessa perspectiva, é a união de M eventos elementares, né, com M menor que N. Né? Lembrando que cada conjunto, né, cada evento, ele pode ser composto por mais de um evento elementar. Considere evento elementar aqui como um conjunto unitário. Então, por exemplo, no lançamento de um dado, você tem como evento cada um dos resultados. Então, ocorrer 1 é um evento, ocorrer 2 é outro, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 eventos elementares ali, que são 6 subconjuntos unitários. Mas, algumas vezes, um evento conta mais de um desses elementos. Por exemplo, ocorrer número par. Ocorrer número par significa ocorrer 3 desses elementos, desses eventos elementares. Ok? Entendido? É isso que ele quer dizer aqui. Aonde esse M ele nunca é maior que M. Certo? Outro detalhe, então, a probabilidade de um evento ele nunca é maior do que N, portanto, quando ele for igual a N, a probabilidade dele é 1, e ele nunca é negativo. Ele, no mínimo ele é 0. Ok? Não existe probabilidade negativa. Então, qualquer probabilidade de qualquer evento é um valor compreendido entre 0 e 1. O evento com menor probabilidade é o evento impossível, aquele que não dá para ocorrer, que é conjunto vazio. Então, por exemplo, no lançamento de um dado de 6 faces vai ocorrer 7. Né? Então, isso não pode, esse evento, né, que seria o evento A, ele não tem elemento nesse conjunto. Então, ele é um conjunto vazio e, portanto, a probabilidade de ocorrer é 0. E a probabilidade maior que ele pode assumir é 1, que é o evento certo. Então, no lançamento de um dado de 6 faces, ocorrer os números de 1 a 6, isso é o evento certo. Ok? Quarta consequência é que se 2 conjuntos A e B eles são disjuntos, ou seja, a interseção entre eles é vazia, a probabilidade da união deles é simplesmente a soma
das duas probabilidades. Isso aqui a gente vai ver mais adiante quando falar de probabilidade da união, ok? E quando os dois eventos eles se complementam, né, você tem aqui o conjunto universo, que na verdade é o ômega, né, o espaço amostral. Dentro dele você tem um conjunto A, que é um evento A. Então, a probabilidade de ocorrer o que está fora é justamente o todo, que é a probabilidade do espaço amostral, menos a probabilidade de A, e vice-versa. A probabilidade de A é 1 menos a probabilidade do A barra. Lembrando que essa notação do barra aqui significa complementar de A. Bem, isso aí será mais explorado mais adiante. Bem, vejamos aqui alguns exemplos da aplicação da definição de probabilidade. Veja, exemplo 1, um dado de 6 faces é lançado e qual a probabilidade de ocorrer 3? Bem, isso aqui é um típico exemplo de um evento unitário, né? Um evento unitário ou evento elementar, certo? Eu posso escrever desse jeito ou desse, que quer dizer que o número de casos favoráveis ao ocorrer A é 1 apenas, né? Nós sabemos que neste problema, quem é o espaço amostral? Neste problema, o espaço amostral, o n de ômega, né, é 6, né? Por que é 6? Porque o ômega é composto de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conforme foi definido, a probabilidade de A é justamente a razão entre o número de casos favoráveis a A sobre o número de casos possíveis, o n de ômega. Sendo assim, isso aqui é igual a 1 sobre 6. Então, a probabilidade de ocorrer 3, né, que é um evento elementar, né, ou seja, um evento com um único elemento, conjunto unitário, é 1/6. Vamos ao exemplo B aqui, né? De novo, lançamento de dados, o espaço amostral está aqui, ocorrer número ímpar, né? Então, eu posso escrever, né, já que isso aqui é uma quantidade pequena de elementos, eu posso listar os elementos que estão nesse conjunto, né, ou nesse evento. 1, 3 e 5. Óbvio que o n de B vai ser 3 e que, portanto, a probabilidade de ocorrer B é n de B sobre n de ômega. Assim, né, assim, a probabilidade de ocorrer B é de 3 em 6, ou 1/2, ou 0,5, ou se preferir, 50%. Ok? Evento C, né? Ocorrer número primo, né? Ocorrer número primo. Então, uma outra forma de se escrever esse conjunto C, ou esse evento C, é listar os números primos que fazem parte desse espaço amostral. No caso, 2, 3 e 5. De novo, n de C tem 3 elementos, o que implica que P de C, vou ser econômico já vou botar a razão, 3 de 6 é igual a 1/2. Ok? Na sequência, vemos o exemplo D, que diz ocorrer número primo ou ímpar. Veja, aqui você já começa a ver uma ligação com a teoria de conjuntos, né? Ocorrer número primo é um evento A, ocorrer número ímpar é um evento B, certo? Então, esse evento D, ele nada mais é do que a união de dois eventos. Eu posso encarar assim, né? Então, ocorrer número primo, você tem como opções 2, 3 e 5. E ocorrer número ímpar, você tem como opções 1, 3 e 5. Ok? Não vou resolver assim. Eu vou preencher já o conjunto união dos dois, que nada mais é do que 1, 2, 3 e 5. Certo?
Mas tá claro que eu tenho que usar aqui, ó, teoria de conjuntos. O conjunto A unido a B, certo? Como esse é um conjunto pequeno, né, eu já vou escrever quem é esse evento B, fruto da união desses dois eventos aqui que eu destaquei. Então, o conjunto D, portanto, o conjunto D, ele tem como componentes dele, né, o número de elementos que o compõe, 4. Assim, a probabilidade de D é igual a 4 sobre 6, ou 2/3, certo? Ou 2/3. Bem, por último, o segundo exemplo aqui, que diz o seguinte, né? 3 moedas são lançadas simultaneamente. Poderia ser uma após a outra também. Qual é a probabilidade de ocorrer 2 caras? Bem, quando você lança 3 moedas, você pode ter o seguinte espaço amostral. E aí você vai ver que nós temos a ligação aqui clara com análise combinatória. Cara, cara, cara. Cara, cara, coroa, né? Cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, coroa, né? Então já fizemos com nenhuma coroa, com uma coroa. Faltou o caso de ter coroa cara a cara, né? Então fizemos com nenhuma coroa, com uma coroa, com 2 coroas, está faltando o caso de ser coroa, coroa, cara, e agora só com 3 coroas, né? Claro que isso aqui se equivale também a dizer que são com 3 caras, 2 caras, né? Com uma cara só e com nenhuma cara. Então a gente pode ver que temos ao todo aqui n de ômega igual a 8. Bem, o nosso problema diz o seguinte, na letra A, qual a probabilidade de se obter 2 caras? Então a probabilidade de se obter 2 caras, A são 2 caras, então n de A. Bem pessoal, o vídeo vai encerrando, a gente continua num próximo vídeo, no segundo vídeo, ok? Até a próxima.